tema de hoje é desinformação e novas tecnologias. Ana, como assim? Dentro de uma live espírita, nós vamos conversar sobre desinformação e sobre novas tecnologias? O que o Espiritismo tem a ver com isso? O que o Espiritismo pode nos ensinar quanto a isso? E aí, nós precisamos enfatizar que o Espiritismo é uma filosofia de vida que nos leva ao autoconhecimento e ao discernimento, não só de nós mesmos, mas principalmente do ambiente aonde nós estamos, para que através desse discernimento a gente possa então trilhar o melhor caminho. Nós precisamos lembrar aqui daqueles que foram precursores, daqueles que fizeram o quê? Deram origem para Kardec, de forma que Kardec pudesse trilhar as obras básicas. Em quem Kardec se baseou? Kardec se baseia não somente na caminhada de Jesus, mas ele também olha diretamente para a obra de Sócrates e de Platão. Filósofos que reencarnaram 500 anos antes de Jesus, mas que nos deixaram um grande legado de reflexão. Tanto que Kardec cita, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita Sócrates. Sócrates era um sábio. E um dia chegou até Sócrates um discípulo. Um discípulo que estava doido para contar algo para Sócrates, assim como a gente fica aqui, né? Quando a gente sabe de uma notícia, doido para contar para alguém. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha língua está até coçando para me contar. Eu estou até, como se diz, sapateando para contar. Não tem um negócio assim? Estou doida que fulano chega para me contar para fulano essa novidade. Então, esse discípulo chegou até Sócrates e falou assim, Sócrates, eu tenho algo que eu preciso te contar. Só que Sócrates, ele trabalhava muito o seu autoconhecimento. Então, Sócrates, ele sempre respondia o outro com uma pergunta ou com várias perguntas. Quando o discípulo chega até ele e pergunta, diz a ele que tem algo a contar, ele devolve ao discípulo 3 perguntas. E ele pergunta ao discípulo o seguinte: o que você tem a me dizer, é bom? O que você tem a me dizer é verdadeiro? É útil? E o discípulo responde assim: sinto muito em te dizer, mas o que eu tenho para te contar não é bom, não. E então Sócrates responde para ele: se não é bom, se não é útil e nem é verdadeiro, não me contes, porque eu não quero saber. Veja quanto tempo já se passou desde Sócrates. E até hoje a filosofia se faz presente. Então, o que essa filosofia vem nos ensinar? Assim como todos os passos que Jesus trilhou, Jesus veio depois de Moisés, dizendo: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, a lei ao qual Moisés já tinha dito, já tinha escrito através dos 10 mandamentos, veio também nos trazendo um grande legado. Mas o que essa sabedoria lá de trás nos diz hoje? O que a gente precisa entender? Que a verdade, ela é atemporal. O que é verdadeiro
perdura por séculos e séculos, saiba lá quando que irá terminar e se vai terminar. Porque a tendência é que outros que vêm chegando vá propagando e o que é verdadeiro sobrevive. Ou seja, o que é verdadeiro não necessita de tempo. O tempo não consegue destruir. Hoje em dia, o que que a gente, o que que está acontecendo conosco, né? Nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, muita informação. E muitas das vezes, pela quantidade de informações descontroladas que nos chegam de todos os lados, coisas boas e coisas ruins, de repente é tanta coisa que nos chegam que a gente não consegue ou não sabe lidar com determinada situação que nos chega. E aí acaba que nos gera uma certa ansiedade, ou nos gera, né? Então, o que que a gente precisa lembrar e o Espiritismo nos ensina? Autoconhecimento. Trabalhar no seu avanço moral. Fazer a pergunta sempre: isso me afasta ou aproxima de Jesus? Essa notícia me afasta ou me aproxima de Jesus? Vamos lá em Sócrates. Isso é útil? Isso é verdadeiro? Isso é bom? O que que isso tende a influenciar em mim? Como que eu jogo por terra a desinformação? Com o contrário, me informando. Porque à medida que eu me informo, à medida que eu estudo, à medida que eu posso e consigo fazer um juízo de valor a respeito de uma determinada coisa ou de uma determinada informação, mais difícil será de cair aí em quê? Numa fake news. O que é uma fake news? Uma falsa informação, uma falsa notícia, que nos induz muitas das vezes ao erro, mas que esse erro ele só é induzido se assim nós não temos informações suficientes, informações robustas, verdadeiras, úteis e boas para combatê-las. Então, se a gente não começa a desenvolver o autoconhecimento, se nós não vamos desenvolvendo, não vamos avançando moralmente, estudando para isso, refletindo sobre o que nos cerca, a situação tende a ficar um pouco mais difícil. Novas tecnologias nos são chegadas. E muitas das vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, há 15 anos atrás não tinha isso. Então é tudo muito novo. E o que nos é novo nos é chegado, por quê? Porque nós temos condições de discernir, de saber usar da melhor maneira. O Espiritismo nos ensina que nada nos chega se a gente não tiver merecimento. Não só a nós, mas na sociedade como um todo. Então, a tecnologia avançou, deu um boom no planeta. Hoje, o Brasil, nós sabemos que tem os avanços tecnológicos? Tem, mas tem países que tecnologica, ó, até errei, né? Tecnicamente, eles são muito mais avançados do que a gente. Olha lá, comparando a questão tecnológica com o Japão e o Brasil, com a China, são polos, são pontos. Mas nós já sabemos também que os avanços aconteceriam através deles. Espíritos que reencarnam principalmente nessa questão de avanço tecnológico, ele já tem uma destinação que são aqueles polos. Então nós precisamos refletir.
Se aqueles polos são mais, eh, a tecnologia deles são muito mais avançadas, né? É porque ali é um ponto, assim como qualquer outro planeta é ponto para outra coisa. Então, tem um muito avançado em relação à tecnologia, tem outros muito avançados nas questões religiosas, outros nas questões políticas, outros nas questões morais, mas no intuito de que um olhe para o outro e aprenda da melhor maneira, para que não gere em cada um de nós uma ansiedade desnecessária. A desinformação nós podemos revertê-la, assim como essa questão do avanço tecnológico que é aprendendo. Como o espiritismo aborda a questão do noticiário, a questão política, as questões que a Terra carece de mais atenção? Como o espiritismo se comporta diante de chegar e dar uma notícia para uma nação inteira? O mal está trabalhando, é fato. Nós precisamos fechar a nossa porta para ele. Mas o bem também está ali em paralelo. No meio do bem e do mal, o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento, a nossa fé viva e raciocinada. Como o Espiritismo chega com a notícia? Se algo vai acontecer na Terra, numa nação, numa cidade, num povoado, com um grupo ou com alguém, o Espiritismo jamais aborda de maneira que vai gerar ao outro um prejuízo, um quadro de ansiedade, ou quem sabe até mesmo um desespero. O Espiritismo chega para a gente e fala assim: olha, se atentem aí, viu? Se atentem aí, porque determinadas coisas vão acontecer, vocês vão ver, vai cair uma bomba não sei onde, vai aparecer uma verdade não sei das quantas. O que que nós precisamos ter em mente quanto a isso? Primeiro, cada um de nós temos a destinação ao qual nós mesmos trilhamos, porque nós temos vida lá atrás, no passado, temos também vida para frente, e nós temos um projeto reencarnatório ao qual nós estamos executando no momento. Segundo, eu preciso ter minha fé viva e raciocinada. Eu preciso entender que Jesus está no leme da terra e Deus está no controle do universo. Porque ele é a energia suprema, a causa primária de todas as coisas. E eu preciso fazer a pergunta: o que vem da espiritualidade amiga, que tem desejo que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente melhore, é bom? É útil? É verdadeiro? Ou ela vem para me destruir, para me deixar para baixo, para me deixar ansioso, para me tirar dos prumos? A espiritualidade amiga não trabalha para descarrilhar ninguém da vida, do trajeto humano. Muitos acontecimentos que vão acontecer, a espiritualidade amiga está em silêncio. A gente sabe que muitos videntes chegam, falam, uns até acertam determinadas coisas. Mas é Jesus e Deus que está no controle. Então, se ele está no controle, eu não preciso me apavorar. Temos problemas no planeta Terra, nesse nosso universo? Com certeza. Eu vou contar um fato para vocês, onde os espíritos já falaram sobre isso em outra oportunidade. Nós sabemos que tem países que têm bomba atômica, né? Conseguiram desenvolver essa bomba atômica e ela está lá. Vira e mexe, algum país fala assim: ah,
Fulano está prestes a deflagrar essa bomba atômica. Se a bomba atômica for deflagrada, vai destruir tal coisa. Veja bem, nós já aprendemos aqui que tudo que existe na Terra, no mundo espiritual positivo, está a anos-luzes de nós. Isso aqui, tudo que existe aqui na Terra hoje, lá nas dimensões positivas, é como se nós estivéssemos ainda lá em 1900, ou menos, lá atrás, com tudo que nós temos aqui. Então, se tudo primeiro surge lá, nós precisamos entender que existe um controle aqui. E existem espíritos guardiões que estão na guarda desses locais onde existem essas bombas atômicas. Se tem espíritos guardiões ali, amando de Deus e de Jesus, vocês acreditam que essa bomba será deflagrada? A gente sabe que um espírito evoluído é capaz de materializar ou de subtrair algo sem você nem perceber. Os desencarnados também conseguem. Mas os que estão numa dimensão maior são mais eficazes, mais perspicazes, mais rápidos. Um espírito mais evoluído consegue perfeitamente desaparecer com essa caneta. O que ele faz? Desmaterializa. Esse aqui é átomo. Daí a gente consegue entender que eles estão são muito mais superiores do que a gente, né? Porque se a gente quiser sumir com a caneta, a não ser que eu pegue e ela põe fogo, eu não vou conseguir sumir com ela. Eu não vou conseguir quebrar esses átomos existentes para que ela suma. A espiritualidade amiga faz. Assim como ele usa de ectoplasma para se materializar, para se colocar na frente ou diante de uma situação que seja, então, necessária. Então, nós precisamos acreditar nesses controles. Ontem, a Maria da Glória, ela vai me dar licença para comentar sobre isso, ela me mandou um vídeo dizendo assim, Ana, o que você acha sobre isso? E o vídeo vem dizendo que algo vai acontecer de 1/8, que a gente vai ver, que um líder religioso que já passou dessa para melhor e está aí né, como se diz, é um sósia, é isso, é aquilo, e que algo vai acontecer que vai. Gente, e ainda eles colocam lá assim. Eu, quem estou dizendo aqui a vocês, é Dr. Bezerra de Menezes. Só que durante a fala, e a gente precisa captar isso, porque são nos pequenos detalhes que a gente identifica até onde a gente pode acreditar, não, é uma espiritualidade amiga dizendo, ou até mesmo um zombetê falando, né? Um espírito brincalhão que tem interesse, como se diz, de fazer hora com a nossa cara, talvez por inimizade, por não ir com a nossa cara, ou simplesmente por fazer hora mesmo, né? Passar o tempo para brincar com a gente. E aí eles falam assim: olha, doutor Bezerra de Menezes pede que vocês inscrevam, eu peço, né? Que você se inscreva no canal para que vocês possam ficar mais informados, para que vocês escrevam a cidade de vocês. Ô, gente, doutor Bezerra de Menezes tem muito mais o que fazer, né? Do que ficar com uma mensagem dessa pedindo alguém para se inscrever no canal, para comentar em alguma coisa, né? Os espíritos amigos pedem o quê? Para que a gente divulgue a doutrina.
Todas as vezes que vocês acharem um canal bom de estudo, de reflexão, que vocês encontrarem veracidade dentro do conhecimento que vocês têm, dentro de todos os estudos que vocês fizeram, dentro das perguntas que vocês precisam fazer para vocês mesmos, curta, espalhe realmente, né? Se comentar é um meio do vídeo ter mais impulsionamento para chegar em mais lugar, fazendo parte da divulgação, divulgue sim, mas muito cuidado pelas coisas que o homem não tem controle e quer ter controle sobre aquilo. Quando estava aproximando a pandemia, Divaldo Franco tem um livro que fala, não sei se é Mundo Regenerado, eu tenho ele porque a Isabela até que me enviou de presente. Ele fala que alguns, alguns dias, meses antes da pandemia, soaram clarins, cornetas soaram no mundo espiritual, assim como nosso lar. Lembra o nosso lar? Soando aqueles clarins indicando a Segunda Guerra? Então, clarins tocaram no mundo espiritual, convocando as pessoas para quê? Para a notícia. Olha, a Terra vai passar por um momento delicado. Muitos irão desencarnar. O mundo regenerado está remexendo. O mundo, a Terra em regeneração está se mexendo. Nós precisamos estar em oração. Alguns ficam no mundo espiritual em oração, outros vêm para a Terra. Igualzinho nosso lar. Aquele tanto de espírito descendo na Terra para resgatar, levar embora quem precisa, para poder dar passes em quem necessita, para poder dar forças. Por quê? Porque o trabalho ali seria mais árduo. O trabalho estava o quê? Mais intenso. Então, a grosso modo, se a espiritualidade amiga não pode te ajudar, ela não vai te atrapalhar. A espiritualidade amiga não vai chegar para você e gerar em cada um de nós um quadro de ansiedade. Eles não vão gerar em cada um de nós a descrença. Pelo contrário, eles nos ensinam ao quê? A ter fé, a acreditar que Jesus não vai nos abandonar, que Ele é o nosso norte, que Ele já mostrou o caminho. Se a gente cai, a gente pode levantar. É possível levantar, porque a misericórdia divina é para nós todos os dias. Eu sei perfeitamente que não é fácil. A gente acreditar na misericórdia divina, quando estamos passando pela turbulência e a resposta não nos chega, é muito difícil, mas ainda assim nós precisamos seguir com discernimento. E isso é porque a nossa fé é pouca. É pouca. Jesus está conosco. Cada um de nós viemos para uma missão que nós iremos passar, independente de qualquer coisa. Mas nós precisamos pedir a Jesus força, porque nós vamos passar por aquilo que nós já trazemos para poder cumprir, mas no meio do caminho, pela imperfeição que nós temos, nós vamos fazer o quê? Mais débito. E alguns desses débitos não estão ficando para amanhã em outra encarnação. Está cumprindo é agora. Porque muitas das vezes a gente faz algo com alguém de manhã, à tarde tem outro te fazendo a mesma coisa. E às vezes você passa por aquilo e nem tem o discernimento de falar assim: opa, olha lá, olha a resposta vem rápido. Agora, tem outros débitos
que a gente contrai, que são muito complexos, muito mais complexos, necessita, né, de um trabalho interno da gente maior que vai ficar lá para frente. Mas tudo em volta dessa questão do discernir. Então, eu quero encerrar a nossa conversa de hoje dizendo o seguinte: que as novas tecnologias estão aí, podem ser usadas, devem ser usadas, mas que a gente tenha discernimento sobre elas, autocontrole sobre elas, a gente raciocine diante delas e que a gente faça, né, o que Sócrates já fazia, o que Jesus fazia: se informar, crescer, querer para nós aquilo que vai gerar uma soma, que vai nos trazer crescimento. Tudo que nos é chegado, nós temos discernimento, nós temos compreensão. Então, que a gente possa ter esses olhares diferentes. Que nós possamos estar mais firmes, mais seguros, trilhando essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Ana, está difícil, eu sei que está difícil para todos nós. Está difícil para mim, está difícil para Ana Paula, está difícil para Helena, para Maria da Glória, para Edileuza, para Solange, para Silvia Leones, para Cris, para todos nós. Todos nós estamos passando por alguma dificuldade, né? Dificuldade essas que não têm sido o quê? Fáceis. E não tem mesmo. Mas ainda assim é nessas horas de imperfeição, de tristeza, de angústia, que a gente olha para onde? Para o alto. A gente exercita a nossa fé, usa a razão, usa o nosso, né, discernimento em tudo, mas não esquecendo os ensinamentos de Jesus. Porque nada estaria na terra se nós não dessemos conta. Se a espiritualidade amiga, se Jesus e se Deus não desse conta. Então é junto com eles que nós vamos atravessando os nossos barcos, é junto dele que nós vamos atravessando as escuridões que há dentro de cada um de nós, mas é se informando e crescendo que nós vamos clareando também o nosso caminho. Que todos nós possamos ter a paz de Jesus, que todos nós possamos ter o discernimento de Sócrates e de Platão, mas que, sobretudo, nós tenhamos coragem e força para trilhar o nosso caminho da melhor maneira possível. Alguma dúvida, gente? Olha lá, Solange, né? Outro dia, ela viu um canal no YouTube falando que Chico Xavier mandou mensagem para signos dos zodíacos e também fazendo outras lives falando de previsão em nome de Chico. Chico foi uma pessoa, um médium tão sério e nos deixou um legado tão grande com o intuito de até mesmo unir nações, né? Porque todos os romances romanos que Chico escreveu, ele escreveu no intuito de aproximar, né? O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Europa, porque eles são reencarnação dos romanos, né? A gente estuda por obras de Chico que nos engrandece tanto. Chico, quando passou pela Terra, Chico fazia previsão do zodíaco. Se nós continuamos de onde nós paramos, olha aí o conhecimento, olha aí a informação, olha aí o crescimento. A doutrina nos lembra que nós continuamos de onde nós paramos. A nossa evolução ela é constante. Era isso que Chico fazia aqui? E aí a gente precisa, dentro da informação que a gente tem, jogar por terra a desinformação ou a informação atravessada que nos chega.
né? Porque só assim para a gente poder conseguir seguir, né? Com mais segurança aí em tudo. Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa, senão nós vamos encerrar. É verdade. Nada é para sempre, né, Helena? Assim como tantas coisas já superadas. E quando a gente está passando é muito ruim, né? É ruim, é difícil, é dolorido, é doído, dói. Dói às vezes que tá doendo a alma, mas está ali, ó, doendo e refletindo no corpo de carne. Mas a gente tem uma pessoa lá na frente chamada Jesus. E ela não nos desampara. Não mesmo. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por essa conversa que nos leva a nos aproximar um pouco mais de Ti e a discernir, raciocinar, fazer valer a nossa fé. Esteja conosco, Jesus, porque as informações, as turbulências por aqui têm sido muitas, e que a gente não se perca nesse mar envolto dessas informações que nos chegam. Que ainda no meio de todas elas, porque não tem como escapar, porque nós estamos aqui, né, no corpo, na carne, nesse momento, vivenciando esse boom tecnológico, mas que, sobretudo, cada um de nós não se perca diante das vicissitudes que a vida nos traz, mas que é perfeitamente possível discernir sobre elas, afastando da gente todo e qualquer mal que nos chegam para atrapalhar ou nos tirar do trilho. Que todos vocês fiquem em paz com Deus e com Jesus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos vocês, com muita paz, com muito amor e com muita luz. Fiquem com Deus, gente. Tchau.